noite a todos. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe muito vocês nessa noite, vocês que estão em casa assistindo essa programação. Hoje um culto no qual nós estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Também estamos aqui nessa noite para agradecer mais uma vez tudo que Deus tem feito, que Ele tem feito até o presente momento na nossa vida. Eu creio que você que está em casa, também até agora você já recebeu das mãos do Senhor aquilo que você tem clamado. E receberá muito mais ainda, porque nós estamos nessa fé, nessa certeza. Então nessa noite, irmão, nós temos o prazer de estar aqui pela Casa de Oração do Senhor Jesus, juntamente com o pastor Écio da Brasil para Cristo, aqui de Porangaba, o pastor Adriano, da Assembleia de Deus da Madureira, daqui também de Porangaba. Para nós é um prazer muito grande da gente estar nessa união, nessa comunhão, trazendo a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui para a gente conversar um pouco, porque nós temos aqui testemunhos grandes da vida desses dois homens, homens de Deus, homens no qual tem servido a palavra do Senhor. E para nós, vocês que estão em casa, vocês vão ver assim como é bom e importante a gente estar unido na presença do Senhor. Então, cada dia que passa, cada momento que passa, a gente vai vendo a felicidade que Deus vai dando dessas união. Essa união de um, de outro, e tudo em volta do quê? Da palavra do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que o pastor Écio, o pastor Adriano desse uma saudação para os irmãos que estão em casa, que estão assistindo, e que vocês se sintam à vontade de ver que esses dois homens de Deus hoje, com certeza, a mensagem que eles trouxerem para vocês hoje é aquilo que você está buscando de Deus, e nessa noite o Senhor fará um milagre na sua vida. Amém? Pastor Edson. Boa noite, Marineide. Boa noite, você que nos assiste nesta noite. Para mim é um prazer estar atendendo o convite feito por você, para estar aqui podendo passar um pouco das experiências que nós temos tido no nosso trabalho como policial e também no ministério exercendo o pastorado na Igreja Brasil para Cristo. Certo. Pastor, a gente também é uma honra muito grande ver o senhor aqui, porque a gente vê o trabalho que o senhor tem, tanto na parte policial, o trabalho que o senhor tem na Proed, caminhada. Eu assim admiro muito esse trabalho do Senhor e vejo assim que a gente tem assim um orgulho de ter um homem de Deus no meio desse mundo todo difícil, né, pastor Adriano? Porque a gente vê que hoje as coisas estão muito difíceis, mas para nós é um prazer muito grande, porque quando a gente vê homens honrados no meio do mundo e não se contamina com o mundo, a gente vê que isso é uma coisa muito importante. E isso é onde que Deus se agrada muito de homens que nem esses. Por quê? Porque sabe que tem que conviver dentro do mundo, mas não se contamina com aquilo que traz na nossa vida o mal, né? Então, assim, para nós é um prazer muito grande ter o senhor aqui também, porque eu vejo o trabalho que vocês fazem aí, o trabalho que vocês fazem com esses meninos, nós vamos falar daqui um pouco disso daí, e isso daí é uma coisa, assim, muito importante, que muita gente deveria também participar mais, né, fazer mais coisas sobre isso. E também ser um homem de Deus, um servo ungido de Deus, no qual honra a família, honra a casa de Deus, isso é muito importante, né? E o pastor Adriano também, que está aqui junto com a gente hoje, que é da Igreja da Assembleia de Deus da Madureira, né, pastor? Correto. E um homem também assim que a gente vê que é um servo de Deus, um servo que eu vejo que ele trabalha muito com jovens também. Eu vejo assim, a preocupação que ele tem da igreja dele, que esse trabalho com jovens. Então a gente começa, cada dia que vai passando, a gente vai vendo o orgulho que a gente tem de cada pastor. Por quê? Porque os pastores, eles não estão ali só para pregar, eles estão ali para estar instruindo, estar fazendo assim aquele trabalho que é crescer uma família, né? A família da igreja. Então eu gostaria que o senhor também desse uma saudação, pastor Adriano. Bem, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a irmã Marineide pelo convite que tem estendido a nós. E dizer que estamos, graças a Deus, estamos trabalhando na obra do Senhor. Deus tem nos honrado, como a irmã Marineide tem dito. A gente está fazendo um trabalho com a juventude, a preocupação voltada para os jovens, como foi falado a respeito do Proed, que é o pastor Edson, que ele está fazendo esse trabalho que sai da pré-adolescência, entrando para os jovens. Eu vejo esse trabalho, louvo a Deus pela vida desse grande companheiro nosso, né? E é importante falar dos jovens, porque os jovens hoje as coisas se tornam tão fáceis para os jovens, então, e eles são os futuros obreiros, eles são os futuros pastores. Eu sempre digo que eu me lembro como se fosse hoje, quando eu estava descendo as águas batismais, alguns anos atrás, e o pastor que estava me batizando, ele dizia: olha, no meio dessa grande multidão de jovens que está se batizando, eu vejo Deus está me dizendo que vai ter pastores, vai ter homens grandes aqui. E graças a Deus, Deus cumpriu essa palavra na minha vida. Eu era jovem ainda, bem jovem,
E graças a Deus, tomei posse daquela palavra, estamos aí servindo a Deus, né? Que bênção, maravilha do céu. A gente vê que é o dia a dia, né? Nossa, que a gente vai, né, junto com a palavra de Deus, e Deus vai cumprindo para aqueles que o honram, né? Porque aqui eu sempre falo isso aqui na rádio, aqui na programação, que aqueles que honram o Senhor honra muito mais, né? O Senhor dá em dobro, porque conhece o coração de cada um, né? E a gente vê aqui os dois aqui, tanto o pastor Lécio como o pastor Adriano, o trabalho que eles têm feito, assim, aqui na cidade. Eu vejo que um chefe de família, um chefe do lar, ele é tudo, ele é o soberano de todas as coisas. Então, na igreja, o pastor, ele fala que a gente tem que ter um respeito tremendo, porque o pastor, ele é o chefe da casa ali, antes de Jesus, mas depois é ele. Então, é ele que faz o comando. Se ele não conseguir levar o rebanho dele de uma maneira ali coordenada, se perde tudo, né, pastor? Não tem isso. Se perde, né? Ontem mesmo nós tivemos o estudo bíblico. Sim. E todas as terças-feiras nós fazemos um estudo bíblico às 7h30. E eu abordo sempre um tema. E o tema de ontem foi: por que é difícil obedecer? Falando acerca da obediência e da necessidade do pastoreio, do exercício do ministério do pastor. E eu mencionava aos irmãos, porque às vezes nós não gostamos de obedecer uma ordem, nós não gostamos de ser submissos. Eu estava falando então sobre a importância de nós sermos obedientes. Porque às vezes nós não queremos obedecer, mas é necessário, porque a obediência vem para que haja uma ordem. E a Bíblia diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. A gente vê que nos dias de hoje está muito difícil, né? Nós estávamos comentando até esses dias sobre isso, que o mundo aí fora está bastante fácil, está fácil demais para todos. Só que existe ainda um conceito no qual nós que seguimos a Jesus, que nós estamos ali naquela certeza da bênção da fé com Ele, nós não podemos se contaminar com essas coisas que estão aí fora. E aonde que nós vamos vendo que cada dia que passa, nós estamos vendo mais e mais e mais e mais. Isso é gratificante, porque a palavra de Deus, ela nos diz: e vereis a diferença entre aquele que serve a Deus. Então, por isso que a gente fala, um jovem hoje, ele tem tantas oportunidades para estar no mundo, e nós louvamos a Deus, porque os jovens, hoje, uma boa parte dos jovens já são conhecedores da palavra de Deus. É verdade. E isso é muito importante, se preocupar em instruir a nossa juventude, instruir tanto os irmãos. A palavra de Deus diz que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Né? Então hoje a gente olha por aí, se preocupa muito com o louvor, e poucos lugares estão tendo o privilégio de pregar a palavra. Então esse trabalho aqui é um trabalho onde a gente vai, é mais palavra. Isso que é importante. E graças a Deus que o povo hoje está se voltando para o lado da palavra de Deus. Né? E uma preocupação nossa hoje, porque até hoje a gente colocamos um trabalho, a gente está fazendo na nossa igreja, um trabalho, um curso de teologia. Porque a gente vê a preocupação que tem muitas pessoas pregando uma coisa contra a palavra de Deus. Sim. Então, cabe a nós, pastores, se comprometer com essa palavra. Verdade. Instruir os nossos membros, instruir a nossa comunidade para se alicerçar na palavra de Deus. Justamente. A gente vê muito isso mesmo. A gente está vendo muito a pregação da mensagem de maneira torta, né? De maneira na qual ela rompe os conceitos daquilo que tem o ensinamento da palavra de Deus. Então, quantas vezes a gente não vê coisas acontecendo que você fala, não pode ser dessa maneira, não é? Não pode. Nós que estamos ali seguindo o Senhor Jesus, nós estamos ali naquela direção com o Senhor, o que acontece? Nós temos que estar, como o Senhor falou aqui, mas é a palavra, a gente tem pregado a palavra assim constantemente, e Deus tem falado assim muito. Ele tem falado em obediência, Ele tem falado em perseverança, Ele tem falado em conserto. Então, isso está faltando muito para o povo, mesmo o povo que está na igreja, não é, pastor Edson? Exato. Mesmo o povo que está na igreja. Por quê? O que a gente vê? Hoje é uma sede muito grande de Jesus. Hoje, muita gente tem uma sede muito grande de Deus. Eu vejo aí fora, eu ando muito aí num lugar, outros que os pastores também, o pastor Edson também está na rua. A gente vê, é uma sede muito grande das coisas de Deus. Quantas pessoas não vêm e falam assim, olha, você podia colocar meu nome lá na oração? Amém? A gente coloca.
Só que nós temos também que começar a ensinar essas pessoas, né, a estar indo para os caminhos do Senhor, porque não adianta só, adianta sim, eu fazer uma oração, adianta os irmãos, só que nós temos que ensinar o caminho, porque se a gente não ensinar o caminho para eles irem para a igreja, para estar debaixo da unção, nós nunca vamos ver a bênção. Exatamente, Marinei. Como você mencionou, as pessoas estão com fome e com sede. Justo. Só que existe um porém. Muitas vezes, aqueles que estão incumbidos de saciar esta sede ou saciar essa fome, não está sabendo dosar a água, não está sabendo dosar o alimento. Está acabando muitas vezes matando essas pessoas. Ou de sede ou de fome, né? Ou de sede e de fome. Porque tudo tem limite. Nós vamos saber qual que é realmente a necessidade. Está com sede, mas vamos ver qual a necessidade real de água para essa pessoa. E qual que é a qualidade dessa água e qual que é a qualidade dessa comida. Então nós temos que se preocupar, porque hoje existem inúmeras cisternas, né, Adriano? Com certeza. Existem inúmeros poços, cisternas, só que as qualidades de água são diversas. Então nós temos que tomar cuidado com a água que nós estamos fornecendo a esses sedentos que chegam até nós. Então, por isso que há a necessidade de nós estarmos sempre assim, buscando de Deus, direção de Deus, meditando na palavra, para que possamos realmente assim, ser fiel naquilo que Deus tem nos dado. Tem prometido, né? Tem prometido. Dá na medida certa, né? A própria palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E às vezes se torna insípido. Muito salgado para um, muito doce para outro. Se perde, acaba se perdendo o valor. Por que quando a gente fala a respeito da preocupação da palavra de Deus? Que hoje você vê muitas vidas estão atrás de bênção. Né? Tem muitas profecias por aí, vem que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Mas o pastor Edson foi muito feliz em se preocupar em falar da palavra sobre a obediência. Deuteronômio 28 é claro, se nós obedecermos, a palavra de Deus diz que todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Então não precisa nós corrermos atrás da bênção, a bênção nos alcançará. Entendeu? A respeito da obediência. Da obediência. Porque hoje a gente vê assim que, não criticando, que acho que a crítica é uma coisa assim que ela não se torna construtiva, sim destrutiva. No qual às vezes as pessoas, por exemplo, está na sua igreja, está na sua,